A paz do Senhor, é uma alegria poder compartilhar mais uma lição da nossa classe juvenis com adolescentes de 15 a 17 anos. Nós estamos nos relacionando diretamente com a formação de cristãos maduros pelas Escrituras. E nós, professores da escola bíblica, precisamos ter esta consciência e buscar cada vez mais influenciá-los para serem produtivos do reino de Deus. Hoje nós estamos com a lição de número 4, o Espírito Santo no Antigo Testamento. O texto bíblico está em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, que diz: "E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas." Os objetivos da nossa lição são demonstrar a atuação do Espírito Santo na criação, dialogar sobre a atuação do Espírito Santo na formação de Israel e explicar a atuação do Espírito Santo em vários aspectos e diversas ocasiões. Pastor Souza e Pastor Túlio. Amém, graças a Deus, queremos saudar a todos e todos aqueles e aquelas que nos escutam aqui com muita alegria. Estamos hoje na lição número 4, onde vamos falar sobre a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Então, bênção de Deus, queremos mais uma vez compartilhar a nossa alegria e estamos juntamente com os irmãos e irmãs em Cristo, unidos no mesmo propósito, nesse propósito didático, nesse propósito da palavra, do ensino, onde, com certeza, os professores e as professoras, com afinco, com alegria e dedicação, repassarão para os seus alunos este conteúdo tão profundo, maravilhoso, regenerador e, ao mesmo tempo, edificante para restaurar nossas vidas de volta ao trono de Deus, mediante essa lição profunda sobre a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Pastor Paz do Senhor, Pastor Bruno, Pastor Souza, a todos os professores, superintendentes de escola bíblica dominical, aos amados alunos. Hoje nós trataremos da lição de número 4 e certamente o Senhor nos ajudará iluminando a nossa mente para compartilharmos desse conteúdo tão riquíssimo a respeito da atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Ao examinarmos as Escrituras Sagradas e a história da Igreja, nós somos capazes de perceber que em todas as gerações, desde o Jardim do Éden, há um caminho trilhado, traçado, que nos leva a Jesus Cristo. E o Espírito Santo atua de forma direta, de maneira inquestionável, para que a revelação de Jesus Cristo seja plena na vida de cada um de nós. O Espírito de Deus atua desde a mensagem, o anúncio da mensagem de Deus aos homens, mas é possível retroagirmos e entendermos essa atuação já na criação. No próprio texto que lemos como base para a lição de hoje, é possível perceber que quando a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo ou sobre a face das águas. O Espírito Santo na obra da criação. Pastor Souza. Maravilhosamente bem colocado aqui sobre o Espírito Santo nessa obra, né? Então nós lemos, quando a gente abre a Bíblia, nós vemos lá já diretamente a atuação do Espírito Santo, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, né? E a terra sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito Santo movia, ou o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Está logo. E é interessante porque o Espírito Santo é apresentado logo no início, e a Bíblia nos apresenta também no final. No início, ele está aqui na obra da criação, e no final ele está juntamente com a esposa, com a igreja, onde diz assim: o Espírito e a noiva dizem vem, quem ouve diga vem, quem tem sede vem, quem quiser receba de graça da água da vida. Veja que o Espírito Santo está juntamente com a igreja lá.
o Espírito Santo sendo a primeira voz, vamos dizer assim, no sentido ilustrativo, né? No sentido de ilustração, a igreja lá faz na segunda voz, junto com o Espírito Santo, onde está convidando o homem para se regenerar ou buscar a Deus. Então, de toda maneira, o Espírito Santo está presente em toda a Bíblia. Ele abre e ele fecha. Gênesis, o Espírito Santo está ali diante do caos e ele restaura. No final, no Apocalipse, o Espírito Santo está juntamente com a igreja, trazendo o homem para o seio de Deus. O Pentateuco, que é esse nome dado exatamente aos 5 primeiros livros da Bíblia. Então, nesse conjunto de livros, o Espírito Santo, ele é citado logo no início, conforme o versículo aqui que eu citei. Segundo a expressão bíblica e alguns autores, principalmente a Bíblia palavras-chave, esse termo mover, ele se refere ao Espírito Santo no sentido de que ele se movia sobre a face das águas, que aqueles estudiosos do hebraico dizem que tem, assim, o sentido de chocar, quer dizer, de um mover com propósito e não meramente contemplativo. Não olhar apenas as coisas que ali estão, mas no sentido de ação sobre aquele objeto. Então, o movimento do Espírito Santo é exatamente esse movimento da criação, que era ao mesmo tempo intencional e com propósito. Tudo era sem forma, vazio, tudo era um caos ali, conforme a apresentação no sentido material era um caos. Mas aí o Espírito Santo ele é apresentado na sua infinita graça e misericórdia, gerando aquele mundo que estava no caos, num mundo de beleza, de graça, de renovação. Por isso que Gênesis já abre o assunto mostrando que Deus ele está atuando. Olha como é interessante. Fala sobre o Espírito Santo, fala sobre Deus. Então veja novamente aqui a beleza desta harmonia. Então a Trindade, sim, é a criadora do universo, assim como o Pai e o Filho. E o Espírito Santo também participa atualmente nesta obra da criação. Por isso, no Evangelho segundo escreveu São João, diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então veja que Jesus também está presente lá. E outras passagens falam sobre a obra do Espírito Santo também na obra da criação, e outras passagens que falam sobre a obra de Deus na obra da criação. Então, resumindo tudo isso, o professor tem a obrigação didática, moral, espiritual, autorizado pela palavra, mostrar que o Espírito Santo ele participa ativamente na obra da criação do mundo e do homem e sustenta ativamente esta obra criada. É uma bênção esta obra do Espírito Santo no Antigo Testamento. Então, tratando-se da atuação do Espírito Santo do Antigo Testamento, nós temos em vista que o Espírito Santo, ele se revela no Antigo Testamento, primeiro como um Espírito Criador, como já foi destacado aqui, nesse primeiro ponto, falando do Espírito Santo na obra da criação, tratando desse termo, onde a Bíblia, palavra-chave, apresenta esse mover, que refere-se ao ato do Espírito Santo, que se movia sobre a face das águas, que tem esse sentido de chocar, ou seja, não era um mover sem propósito, tratava-se de algo que não tinha rumo, não, tratava-se de algo meramente contemplativo, ou seja, o movimento do Espírito Santo no momento da criação era intencional e cheio de propósito, ou seja, não era algo aleatório, não era algo que foi feito por acaso, era algo que tinha uma intenção cheia de propósito. Então, mostra e se revela como esse Espírito Criador. Mas há uma segunda forma que o Espírito Santo se revela no Antigo Testamento. É como esse Espírito doador, esse Espírito dinâmico. E o segundo ponto da lição fala do Espírito Santo na formação do povo de Israel. Então, não tratava-se de uma tarefa tão fácil de conduzir uma nação em um tempo muito turbulento, onde ali era a tarefa de Josué. Primeiro, Josué teria que substituir um grande líder, que foi Moisés. Já havia uma pressão sobre ele. Segundo, ele teria que conquistar a terra ocupada pelos cananeus.
Então, mostra pelo menos dois grandes desafios que Josué teria pela frente. Além de Dá uma licença aqui, nação Túlio. turbulenta. Dá licença, pastor Túlio. E é interessante, você substituir uma liderança caótica, aparentemente seria fácil, mas substituir uma liderança da natureza de Moisés é um desafio, conforme você falou aí, né? Pode continuar. Desafio enorme. Então, esses pontos é importantes ser destacados, né? Pois ele iria substituir o próprio Moisés, que tinha sido um grande líder da nação, levantado por Deus, e além do mais, teria que conquistar uma terra que era habitada pelos cananeus. Então, era uma responsabilidade enorme que recaiu ali sobre os ombros de Josué. Quando nós olhamos para esse ponto de vista humano, nós enxergamos que havia uma incapacidade de Josué, sem nenhum auxílio divino, poder exercer com êxito essa missão. Isso mostra a dinâmica do Espírito auxiliando Josué, ali, instruindo Josué, para que a missão que Deus assim designou, ele executasse essa missão com êxito. Só seria possível uma vitória do povo, uma instrução completamente fundamentada, porque teve auxílio do Espírito Santo. Josué podia ser um bom guerreiro, podia ser um bom líder, mas se não houvesse o auxílio do Espírito Santo atuando na vida dele, não havia possibilidades de vitória. Isso reflete e aponta o total mérito da vitória do povo de Israel na própria Constituição, no desenvolvimento do povo ao próprio Deus, assim agindo pelo seu Espírito Santo. Deuteronômio 34:9 de Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Esse texto mostra a capacitação do Espírito Santo em duas frentes. Primeiro, o texto diz que Moisés impôs a sua mão ou as suas mãos sobre Josué. Isso significa dizer que esse mesmo Espírito que passou a atuar em Josué já atuava em Moisés. A formação de Israel como nação se dá a partir dos patriarcas: Abraão, Isaque, Jacó, José, os demais irmãos, e é possível, é notória a atuação do Espírito Santo, é possível notar a atuação do Espírito Santo na vida dos patriarcas. Mas agora, em termos de governo, não mais de uma família, mas de uma nação inteira, Moisés e Josué demonstram uma capacitação especial do Espírito Santo para que eles pudessem governar. Não apenas no sentido de tomar decisões administrativas, mas conduzir o povo à presença de Deus e na direção de Deus à terra prometida. Pastor Souza. E é interessante, pastor, porque aí essa atuação do Espírito Santo realmente não é só no sentido administrativo, né? No sentido geral, porque Josué é chamado o moço, né? Que não se apartava da tenda. Então, a vida devocional de Josué era totalmente ligada ao tabernáculo e ele observava profundamente a liderança de Moisés. O Espírito Santo estava de uma maneira tal que aquilo, a sua formação no seu caráter, na sua personalidade, aparecia na vida de Josué. O que é interessante também é que essa ligação que Josué tinha com Moisés já era exatamente o Espírito de Deus o preparando para uma grande missão. Embora que, provavelmente, naquele tempo, naquele período antes de Moisés não morrer, Josué talvez não soubesse desse propósito, mas como Deus conhece tudo, sobre os desafios que viriam pela frente, Deus estava preparando Josué para isso. Nós também notamos
uma grande dedicação de Eliseu em relação a Elias. Veja que Elias ele lança várias maneiras para testar, eu acredito que foi para testar não somente a fé e o ministério de Eliseu, porque quando eles estão em Gilgal, o próprio Elias pede para que ele fique lá, e Eliseu responde que não, iria o acompanhar. E ele vai para Betel. Chegando em Betel, novamente, Elias dá a mesma proposta, mas ele está convicto, Eliseu está convicto, e em seguida eles vão para Jericó. Chegando em Jericó, Elias repete de novo a mesma proposta, Eliseu diz que não, vai acompanhá-lo. Eles vão até o Jordão. Então, no Jordão, quando Elias percebe a dedicação de Eliseu, ele faz aquela pergunta, o que é que ele deveria pedir, e ele faz aquele pedido, e Elias entende que ele não pode conceder aquele pedido diretamente, porque precisa de Deus. O que é que eu quero dizer com isso? Nessa ilustração, queremos dizer que Josué era aquele jovem, aquele moço que não se apartava da tenda, e que já era uma obra do Espírito Santo sobre ele. Então, essa obra que Deus o estava preparando é uma obra do Espírito Santo na vida de um homem ou de uma mulher de Deus, em que Josué é capacitado por Deus com o espírito de sabedoria. O Espírito Santo está na vida de Josué, então é uma obra muito profunda, então é muito mais do que um ato meramente administrativo. Não é simplesmente uma posição administrativa que Josué iria tomar, mas sim um líder que estava surgindo, inspirado pelo Espírito Santo, que ia liderar o povo nessa tarefa de conduzir a nação, de levar exatamente para conquistar Canaã. Interessante que Deus havia prometido a terra, Deus disse muitas vezes que era deles, mas o que é que eles tinham que fazer? Lutar, tinha que destruir os inimigos, que às vezes a gente tem uma coisa muito superficial de Deus, Deus nos dá vitória, sim, mas essa vitória precisa ser conquistada, essa vitória envolve um preço de nós termos que renunciar a muitas coisas para a gente conquistar, mesmo que seja uma promessa de Deus. Então é muito profunda essa ação do Espírito Santo, essa conquista de território, para levar exatamente um líder inspirado por Deus, como foi Josué, para liderar o povo nessa tarefa de conduzir uma nação para herdar uma terra. A herança envolvia luta, envolvia batalha, envolvia guerra, destruição naquela época dos inimigos, e hoje, no sentido espiritual, a gente tem que destruir os inimigos que faz com que nós não cheguemos a vencer, né? Mas é isso. Então, a nação precisava ser conduzida, e essa obra do Espírito Santo está exatamente nas linhas e nas entrelinhas da história do povo de Deus, para a gente entender esta obra tão profunda que é a obra do Espírito de Deus. Se prestarmos bem atenção, é possível entender que, primeiro, Josué não era igual a Moisés. E ele não tinha que ser igual a Moisés. Não precisava, né? Precisava. Deus sabia quais eram as qualidades de Josué e ele potencializou essas qualidades para o uso em sua obra. Josué venceu, conquistou cerca de 31 reis ou reinos. A missão dele era, além das vitórias em batalhas, era também fazer a divisão da herança, colocar cada pessoa no seu devido lugar. Terceiro, era exercer uma autoridade espiritual sem ser rei e sem ser sacerdote. A influência da liderança de Josué era uma influência, de fato, espiritual. Ele não se impunha pelo cargo, pela função, mas pela autoridade espiritual que foi lhe concedida pelo Senhor. E, por último, há muitas críticas em relação a Josué, dizendo que ele não preparou um sucessor. E eu costumo dizer que ele preparou uma sucessão. Porque enquanto os anciãos que conviveram com Josué estiveram vivos, está escrito no capítulo 24 de Josué, Israel serviu ao Senhor. Então, a influência de Josué em relação a servir a Deus se deu tanto na sua geração, quanto depois da sua morte, através daqueles que conviveram com ele. E tudo isso se deve à ação do Espírito Santo. Todas as vezes que os líderes em Israel, os reis, os sacerdotes, as pessoas que estavam em eminência, todas as vezes que eles foram fiéis ao Senhor,
era o Espírito Santo quem conduzia as suas vidas. Pastor Túlio. O terceiro ponto da nossa lição fala do Espírito Santo capacitando para o serviço. E a gente percebe que é uma extensão, a continuidade daquilo que a gente já havíamos pontuando anteriormente a respeito do exercício do ministério de Josué, levando o povo à conquista naquela terra. O Espírito ali estava atuando. Nós também precisamos considerar a maneira que o Espírito Santo atuava no Antigo Testamento. Ela é diferente da atuação do Espírito Santo no Novo Testamento. Isso não significa que o Espírito Santo mudou. Aquele era um e hoje o Espírito Santo é outro. Não. Mas no Antigo Testamento, ele ali estava sobre as pessoas, os capacitava para um exercício específico, pois o Espírito Santo vinha no Antigo Testamento de forma esporádica, diferentemente hoje, que o Espírito Santo ele habita em nós, nós somos templo e morada do Espírito, e a sua atuação é uma atuação permanente. No Antigo Testamento era essa atuação esporádica, ele vinha, capacitava para uma obra específica. Então, quando nós lemos os livros do Antigo Testamento, nós constatamos que muitos homens foram separados e cheios do Espírito Santo para exercerem tarefas especiais. Então, o Espírito instruindo para o serviço. Esse é um dos aspectos da atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. José foi capacitado, cheio do Espírito Santo, para discernir o sonho de Faraó e para governar o Egito. Moisés precisou da unção do Espírito Santo para enfrentar Faraó, mas eu ainda entendo que mais difícil foi guiar Israel durante 40 anos pelo deserto. Todos os líderes do Antigo Testamento que foram bem-sucedidos, eles foram não apenas inspirados, mas instruídos pelo Espírito Santo para o serviço. Pastor Souza. Exato. O pastor falou sobre Josué, por isso que a Bíblia diz que pela fé, né, praticaram a justiça, subjugaram reinos. Então, um desses exemplos é Josué. Então, Josué, através da fé, claro, a presença do Espírito Santo nele, ele foi bem sucedido em razão do Espírito Santo habitar nele. Moisés, que foi ungido também para a obra, na unção do Espírito Santo, José, conforme foi falado aí, até Faraó reconheceu que havia nele o Espírito de Deus. Veja como a vida de José transbordou de uma maneira tal que o próprio Faraó reconheceu que ali não era uma obra meramente humana. E isso reconhecido por um homem que era praticamente o Deus do Egito. Mas ele reconheceu que José tinha, sim, o Espírito de Deus. E ele disse isso para o povo. Sobre esse subtópico 3.2, que é inspirando os profetas, nós também temos essa menção no Antigo Testamento, em que aqueles profetas de Deus, eles foram homens usados para transmitir a mensagem de Deus ao povo. Então, eles não falavam por si mesmos, até porque a Bíblia diz que homens santos de Deus falaram movidos ou inspirados pelo Espírito Santo. Então, esse aspecto importante aí é porque, como eles eram inspirados pelo Espírito Santo, o cumprimento das suas profecias se tornaram reais, se tornaram uma realidade. Aí aqui o comentador destaca alguns profetas, mas é claro que foram todos aqueles que estão mencionados na Bíblia. Porém, ele menciona Miqueias, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Débora, Zacarias e muitos outros. Claro que tem muitos outros. Foram pessoas inspiradas pelo Espírito Santo no mover deles para exatamente mostrar a obra do Espírito Santo, o Espírito Santo capacitando. Não compete aqui nós fazemos um juízo ético porque foi que Sansão achou do Espírito Santo a ponto dele se apossar ali de pessoas e retirarem aquelas vestimentas para cumprir um pacto, um voto. Até porque tem determinadas ações do Espírito Santo no Antigo Testamento que, se nós formos comparar com a ação do Espírito Santo no Novo, a gente teria que continuar sempre fazendo uma análise, um estudo mais profundo para a gente entender o propósito final de Deus ali. Mas o que nós queremos entender é que
se houve a ação do Espírito Santo, como de fato houve, havia sim um trabalho lá de Deus, para a gente compreender em que resultaria tudo aquilo. Resultado, nós aprendemos que esses homens, que eles foram inspirados pelo Espírito Santo, profetas que falaram por Deus, foram inspirados. Então, é por isso que a mensagem profética, ela tem o seu cumprimento. Muitas vezes, no Novo Testamento, a gente vê, conforme o que foi dito pelo profeta. Por quê? Porque eles falaram pelo Espírito. Quando a mensagem é falada pelo Espírito Santo, claro que ela terá, assim, uma eficácia muito forte no povo. Então, o professor da escola bíblica de juvenil, ele tem que mostrar isso para os seus alunos, aqueles que são chamados por Deus para falarem, inspirados pelo Espírito Santo, como um profeta de Deus ou como alguém que está a serviço do Senhor, ele deve transmitir, sim, a mensagem de Deus ao povo, não falar por si mesmo, mas sim inspirado. Então, esse aspecto importante tiveram, sim, o cumprimento previsto. Por isso que Deus, ele chamou vários homens para diversos ministérios, que é exatamente o subitem aqui do tópico 3. Pessoas que foram separadas para o sacerdócio, outros que foram colocados no trono. Quando a gente lê o livro dos reis, a gente vê que todas aquelas ações eram ou reprovadas por Deus ou chanceladas por Deus. Por isso que nós temos lá, na história da monarquia de Israel, os reis que foram chamados retos, homens retos, quer dizer, os homens que tiraram uma nota de aprovação. Se nós contarmos, dos reis de Judá, apenas 8. Apenas 8 tiraram uma nota boa. É como Deus dissesse, bem, a tua nota foi essa, você foi reto diante de mim. Isso então quer dizer, né, que foi a vida integral deles, mas que eles agiram também pelo Espírito Santo nessa hora. Pode falar, pastor. Colocado aqui, os profetas eram homens indesejáveis. Eles eram uma pedra no sapato. De muitos. A dor na consciência das pessoas. Os profetas do Antigo Testamento, diferente dos que se auto-intitulam profetas na nova dispensação, na dispensação da graça, não eram homens sustentados por pessoas ricas e abastadas para viverem um estilo de vida, muitas vezes até ostentador. Pelo contrário. Era até o inverso. As mensagens eram puras, confrontavam as pessoas pelos seus pecados. O objetivo era trazê-las de volta para Deus por meio do arrependimento e da conversão. Não eram adivinhadores, eles não estavam lançando pérolas ao ar para que aquilo que desse certo credenciasse eles como profetas. A palavra tinha que ser cumprida na integralidade, da forma que o Senhor falou. Agora, vamos aos sacerdotes, pastor Túlio, e vamos terminar com o governo, pastor Souza, separando para o sacerdócio. Então, dentro desse terceiro ponto, de capacitando para o serviço, tem essa separação para o sacerdócio. E o sacerdócio era um cargo muito importante na época para a nação de Israel. E Deus, ele dá uma determinação a Moisés. E qual é essa determinação? É que Moisés ungisse Arão e seus filhos para este ofício, pois a unção, como já vimos, representa o Espírito Santo separando uma pessoa para um determinado serviço específico. Então, no caso do sacerdote, ele era um intermediário, o intercessor, aquele que levava as pessoas, as culpas do povo diante de Deus através do oferecimento das ofertas. Então, tratava-se de uma figura importante para a nação de Israel. Então, com isso, o Senhor pede para que haja essa separação, e ao ser separado, essa unção que mostra essa separação específica para cumprimento deste ofício. Essa era uma ação do Espírito também atuando no Antigo Testamento. E também a unção para governar também exigia preparativos, né? Então, Deus preparou exatamente Samuel para ungir Saul. Depois, nós temos aí Davi, rei de Israel, da monarquia ainda quando estava unida, que a monarquia permaneceu ainda unida durante o governo de Saul, Davi e Salomão. Depois, com o filho de Salomão, aqui nós temos aí uma
uma divisão no reino. Então, essa unção simbólica do óleo, em que eles foram cheios do Espírito Santo, demonstra exatamente essa unção que eles receberam para governar. Então, outros reis também foram ungidos, né, pelo Espírito Santo, para governar o povo de Deus. Até porque muitos deles abandonaram o Senhor e se envolveram com a idolatria, levando assim toda a nação a pecar. Jeroboão é um símbolo daquele que não somente erra, mas leva outros a pecar. Embora que nós tenhamos outros Jeroboões, né, na Bíblia, mas Jeroboão se torna um símbolo disso, até porque desprezou a Deus e o Espírito Santo com certeza não estava na vida dele. O que nós entendemos é que a ação do Espírito Santo no governo de Israel era que Deus também escolhe os seus reis. Essa definição está lá na história da monarquia. E interessante que tão forte era a influência de Deus na vida dos homens que nós temos pelo menos uma menção, pelo menos é onde eu me lembro, apenas uma em que um homem de Deus é designado para ungir um rei estrangeiro, que foi quando Deus dá aquela missão para Elias, para ungir Azael, rei sobre a Síria. Como Elias foi arrebatado, foi levado de volta para Deus, quem cumpriu aquela missão foi Eliseu. Alguém pode dizer, Deus deu a ordem para Elias e Eliseu executou. Não tem problema, porque o ministério de Elias e Eliseu é um ministério só, duplo, que Deus via na vida de Elias e Eliseu um só ministério. Então, ele cumpriu o mandato e a missão de Deus. E quando nós temos Eliseu, ele sendo ungido, aliás, chamado por Elias, não era nada mais do que a unção de Deus na vida de Eliseu. E quando ele manda aquele jovem profeta ungir ao rei Jeú daquela maneira que até os seus amigos lá e militares acharam aquilo uma loucura, mas ali estava o trabalhar de Deus, porque ele tinha a missão de exterminar a casa de Acabe por causa da idolatria. Embora que Jeú também fosse aquele tipo de pessoa hipócrita, que combateu a idolatria, mas ele também se tornou um idólatra. Mesmo assim, essas pessoas são usadas no propósito de Deus. Essa discussão ética, nós não estamos aqui entrando porque ela envolve uma discussão muito ampla e profunda. O que nós entendemos é que o Espírito Santo, ele agia de uma maneira tal que, no final, convergia para o propósito de Deus para a nação. E sendo o propósito de Deus, com certeza, nós entendemos que Deus sempre tem algo melhor para nós. Isso que a gente não pode nunca abandonar. Muito bem colocado. A escolha de Deus é soberana. O Espírito Santo definia quem iria governar. O sucesso desse governo dependia da obediência a Deus. Isso, exato. Se a pessoa andasse nos caminhos do Senhor, ela seria bem-sucedida. Entretanto, se ela abandonasse o Senhor, essa atuação direta do Espírito Santo também se resignava. Exato. Se retirava. Agora, o propósito de Deus não deixava de ser cumprido por isso. Seja ele ou descrente, desviado ou não, o propósito soberano do Senhor se cumpria. E a atuação do Espírito Santo está presente. Evidente. Esses princípios válidos até o dia de hoje. Exato, porque se a gente for, porque não sei o quê, como é que Deus permitiu Saul ser governo se ele depois desmantelou-se? Não compete a gente ficar fazendo. O que compete a gente aprender que Saul deveria ter andado com Deus. Perdeu, então perdeu toda a credencial. Concluindo, né, vamos agradecer aos nossos professores, aos nossos irmãos. Esperamos que o subsídio aqui apresentado seja suficiente para uma boa aula debaixo da bênção do Senhor. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Bem, então aprendemos que muitos deles abandonaram Deus, se envolveram em idolatria, levando assim uma nação a pecar, mas nessa ocasião Deus, o Todo-Poderoso, através da obra do Espírito Santo, ele retirava o seu revestimento quando aqueles mesmos homens que Deus havia credenciado antes perdiam o rumo. Então isso significa que Deus havia ungido para o governo, eles perderam o rumo, o Espírito Santo deixava de atuar. Acabou. Então o compromisso de Deus terminava ali. Não é obrigado porque Deus escolheu, ou permitiu até a subida de Saul ao trono, que teria que ir até o final terminar o seu governo bem. Não é também aqueles que foram ungidos e também fizeram um governo desastroso no sentido da idolatria, Deus também não estaria obrigado, porque até moralmente não podia, por causa da sua santidade e amor pelo seu Espírito Santo. Mas o ensino de tudo isso é que aqueles que são
guiados pelo Espírito Santo, que possam estar no mesmo sentido da fé, do amor, e fazer a obra de Deus de uma maneira que possamos glorificar a Deus através de nossas ações. Das considerações finais, que os professores possam cada vez mais despertar nos alunos a busca por esse conhecimento da atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento, mostrando a forma em que ele ali se revelava como um Espírito Criador e esse Espírito dinâmico que capacita, que instrui para a excelência do serviço, para propósito da glorificação do nome de Deus. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Amém, graças a Deus.